Oi, gente. Então, nós vamos fazer essa pintura de lírios e passarinhos. Nas folhas, eu estou usando o verde pistache, o verde oliva e o verde soft. O verde soft para dar a luz. Então, eu iniciei fazendo com o verde pistache, que é a cor mais clara. Já estou fazendo as luzes com o verde soft. Então, se observem que eu coloco sempre as duas cores, né? Verde oliva e o verde pistache. Então, uma folha própria, que é do lírio. Ali tem uma pontinha de uma pétala do lírio. Então, deixei um espaço, não pintei. E vocês podem observar que eu estou fazendo assim as duas cores, o verde oliva e o verde pistache, eles se misturam. Não há uma dualidade nessas cores. Isso fica muito bonita a nossa folha, bem ao natural. Ali está a folha, né? Que essa parte ali é o fundo, porque tem uma folha por cima dessa aí. Então, essa que está por trás, eu fiz a sombra. Como agora eu também estou fazendo ali perto da pétala do lírio, estou fazendo uma sombra. Então, eu faço com a cor mais escura que eu tenho do verde, que é o verde oliva. Depois eu vou misturando o verde pistache. Observem que vou fazendo, né, uma mistura bonita e vai ficando bonita essa folha. E também depois já vou colocando então o verde soft. Olha só, vou fazendo os filetes, né, que tem nas folhas com o verde soft. E vai ficando umas folhas assim diferentes, né? Primeiramente eu pintei então todas as folhas. Esse desenho, ele não tem muitas folhas, são as folhas compridas. Quando vocês vão olhar o lírio, são próprias, né? O desenho, o tipo de folhas é próprio do lírio. Então, tem poucas folhas ali. E misturando sempre. Ali coloquei o verde oliva, né? E logo em seguida, então, vou usar o verde soft para fazer, então, a luz dessas folhas. Vocês observem que essa toalha já tem um fundo com stencil, na cor caqui e na cor sépia. Tá? Já fiz essa mistura dessas duas cores, dando um certo realce. Ali na folha eu estou fazendo uma folha um pouquinho viradinha, então eu faço com a cor verde soft, para dar esse detalhe bem bonito. E ali por trás dessa dobrinha, eu uso o verde oliva. Sempre aquilo que está por baixo faz a sombra. Então, eu uso a cor mais escura do verde. Tá? E ali tem mais uma folha. Observe que é uma folha que está caída. Então, fica uma folha bem bonita o desenho. Fiz por baixo ali, na folha que está virada, usei o verde oliva. Depois o verde pistache. Então, observe que eu vou sempre fazendo uma mistura com as duas cores. E o verde soft ali também. É uma toalha de cor rosa. Ficou muito bonita essa toalha, com esses lírios também. Ficou uma toalha muito bonita. Vocês vão poder observar até o final como ela ficou uma toalha que dá uma beleza, né, nelas. Então, o lírio. O lírio eu usei o rosa chá, o flamingo e o púrpura. E no fim eu botei um pouquinho os detalhes do vinho. Mas as cores que fazem a base toda é o verde, é o rosa chá, desculpa, é o rosa chá com o flamingo. Então eu faço uma mistura ali com as duas cores, né? Procurando entre a base de cada pétala e aquilo que contorna ela com as cores flamingo, rosa chá e ali o púrpura. Então, essa pétala ela está por baixo. Eu faço uma sombra um pouquinho mais escura com o púrpura. Ali também é uma pétala que um pouquinho virada. E aí, então, a parte de baixo eu faço a sombra com o púrpura. Ali estou usando um pouquinho do branco.
São as cores que eu usei, então, neste lírio. É um lírio que ficou bem detalhista, né? Eu coloquei ali umas nervuras, então, com o púrpura. E depois eu faço também umas manchinhas, né, com o branco. Essa pétala também está por baixo das outras três. Então, já coloquei o púrpura com a sombra. Usei ali o rosa chá e o flamenco. Duas cores bem bonitas que deixaram esse lírio muito bonito. Ali também tem uma pétala que está um pouquinho virada, a pontinha dela. E eu coloquei, então, uma sombra com o púrpura. Observem que ali vem o branco, e aí ele dá um detalhe que faz com que se manifeste, né, que mostra que essa pétala ela está virada, a partezinha de baixo. Ali, ó. Pincel filete, então, vou fazendo o branco para dar esse detalhe bonito nesse lírio. Ali eu estou usando um pincel número 4, onde eu faço um pouco as nervuras. Sempre quando o desenho ele demonstra um pouquinho maior, eu uso pincéis maiores. Quando é muito detalhe, que as pétalas são um pouquinho menores, eu também uso pincéis menores. Esse ali é um pincel muito bom da Condor, número 12. Olha só, número 12. Mas eu faço somente a base com ele. Depois eu já troco para poder fazer, né, os detalhes. Então, usei novamente também o púrpura para fazer a parte do fundo, aqui perto do miolo. Ali usando púrpura também, porque a pétala ela tem uma viradinha, uma dobrinha nela. As nervuras, ó, já estou com o pincel número 4, um pincel chato da Condor, 421, muito bom para fazer as nervuras. Ali já estou fazendo o branco, que ajuda no detalhe desse lírio. E também dá uma luz. Novamente, observe, estou usando o flamenco com o rosa chá. Peguei esse pincel 12 da Condor, muito bom, pincel chato. Faço a maior parte com ele, porque é um fundo, né? O desenho é grande, você não fica muito marcado se usar um pincel pequeno. Então, eu cubro bem todo o fundo com essas duas cores e vou fazendo, então, também a marcação com o púrpura. Faço as nervuras ali com o púrpura, porque o lírio ele tem uns detalhes. Então, é bom a gente sempre marcar bem, fazer essas nervuras e sempre com uma cor um pouquinho mais forte. No caso ali, eu estou usando o púrpura. Ali tem uma dobrinha, observe que eu troco o pincel, porque é menor o espaço. Isso que eu disse, sempre quando o desenho apresentar um espaço, um detalhe, tem que fazer com um pincelzinho menor. E não precisa usar o filete nesse caso ali, ó. Para fazer essa nervura, já estou usando esse pincel pequeno, número 4, que ajuda, né, a fazer bem fininha essas nervuras. Uso o branco para fazer uns detalhes na pétala, que ajuda numa separação da flor, né? É um desenho muito gostoso de pintar. Quem gosta realmente de pintura vai ver que a gente, quando está pintando, a gente vê que é muito bom pintar um desenho desses. Vocês vão encontrar, então, esse molde no guia de cores, tá? Com a descrição também das cores, o desenho colorido, o desenho preto e branco também. Vocês vão ver que esse desenho eu fiz uma montagem nessa toalha. Eu fiz primeiro as flores, né, os lírios, e depois eu coloquei um outro desenho à parte, o que é o passarinho. E no guia de cores tem os dois moldes. Porque aí você pode jogar. Quer mais perto, quer mais longe, toalha menor, maior, dá para jogar.
Observe que eu faço as nervuras nessas pétalas, ó, com um pincelzinho. Esse é um pincelzinho lixado da Condor. E vai dando uns detalhes bem bonitos da nossa pétala. Gente, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê uma força para o canal. Quem apoia, visualiza, curte, deixa o seu like. Isso é muito importante para nós, tá, gente? A gente que cria conteúdo, faz esses desenhos, é muito importante vocês apoiarem o canal e a gente receber esse feedback de vocês. Se vocês tiverem algum comentário, deixem ali também. A gente procura responder os comentários. Se vocês querem dar alguma opinião, alguma sugestão, também pode deixar ali que a gente vai procurar observar bem. Então, nós vamos ali para a segunda flor. O que eu fiz? Eu pintei primeiro as duas pétalas da outra flor que estão por baixo dessa pétala maior, que é dessa flor que eu já pintei. E por quê? Sempre quando eu ensino as minhas alunas, eu sempre procuro mostrar e dizer que a gente tem que pintar primeiro aquilo que está por baixo, porque depois tu pode fazer bem os detalhes quando está por cima. Então, eu gosto de fazer primeiro no fundo, numa toalha, as flores, desculpa, as flores não, as folhas, que está sempre por baixo das flores, né, do desenho. Geralmente as folhas estão por baixo, e nesse caso aí, tem essas duas pétalas pequenas, mas estão por baixo. Então, eu estou fazendo sempre, quando elas se aproximam, eu faço uma cor um pouquinho mais escura, porque é a sombra. Então, olha ali, estou fazendo também essa pétala um pouquinho mais escura. Usou pouco o rosa chá e o flamenco, mas eu fortaleci um pouquinho com o púrpura. Observem que a pétala ficou um pouquinho mais escura, mas é justamente por isso. É porque ela está por baixo dessa outra pétala maior. Fiz a nervurinha ali com o vinho, que dá uma tonalidade um pouquinho mais forte que o púrpura. A sombra fica um pouquinho mais realçada com o vinho. O branco me ajuda a dar um detalhe. Então, agora eu estou fazendo a pétala que está por cima dessas duas que eu acabei de pintar. Usando o rosa chá e o flamenco. O pincel número 12, que eu falei antes. Eu tinha dito que era da Condor, né? Na verdade, ele é Castelo. Castelo. Mas um pincel que eu amei esse aí. Muito bom. Macio, desliza muito bem. A tinta, ela cobre bem o tecido com esse pincel. Ele não é seco. Ó, até as nervuras eu consigo fazer com ele. Por quê? Porque é um desenho maior. Essa pétala ela é grandinha. Então, com o pincel número 12 fica legal. Ali já estou usando o número 4. Eu troco de pincel conforme eu vou fazendo também os detalhes. Vocês estão observando que eu estou fazendo um vídeo narrado e um pouco mais rápido, para não ficar um vídeo cansativo. Não precisa ficar fazendo 2 partes ou 3 partes. Alguns vídeos eu faço, né? Eu faço em partes. Mas esse aqui, como pétalas e tem várias, então, como a gente explica bem cada parte, cada pétala, pode ser assim rápido que vocês pegam bem. E se tiverem dúvida, né, vocês olhem, revejam o vídeo, façam de novo, que fica bem para vocês aprenderem. Eu tenho alunas na internet que olham e revejam os vídeos e pintam maravilhosamente bem seus desenhos. Então, ali eu usei um pouquinho o vinho, percebe? Uma cor um pouquinho mais forte. Ali também coloquei o vinho.
no miolo, então, dessa flor, desse lírio, fazendo uma tonalidade um pouquinho mais de destaque. No miolo ali, eu usei um pouquinho de verde pistache, porque ele dá uma profundidade um pouquinho como se tivesse um verdinho. Vocês podem olhar ali no modelo, no desenho colorido, ficou um detalhe bem assim, um pouquinho, mas dá para perceber que tem um verde. Então, essa pétala está por baixo, tá? Aquilo que eu falei antes, já pintando ela um pouquinho mais forte, porque dá uma conotação, né? Que ela está... as de cima estão sobrepostas, essa pétala. Então, usando a cor flamingo e rosa chá, as cores que eu usei para pintar essas pétalas do lírio. Já usando púrpura, dando uma profundidade um pouquinho e a sombra, então, dessas pétalas. Eu preencho bem a trama do tecido para dar um acabamento bem bonito na pintura, né? Então, isso é muito importante. Ali eu usei o vinho para dar uma cor um pouquinho mais forte nessas nervuras do lírio, e assim marca bem, então, cada pedra. Ali o branco também ajuda a dar uma separação das pétalas. E isso é muito importante para você ter uma flor com relevo. E aí fica bem definida também cada pétala. No meio também das nervuras, eu coloquei um pouquinho do branco, pincel sujo, né? Assim, já estava com a tinta branca colocando ao redor das pétalas. E aí eu pego o mesmo pincel e já dou uma sujada, né? Assim como se fala na pétala, sem precisar molhar ele de novo. Então, ali estou usando a cor pistache, como eu falei antes. E daí fica bem bonita porque dá uma corzinha diferente. Estou fazendo, então, ali no meio, tem essas riguinhas ali, né? Onde fica como se fosse o pólen do lírio. E ajuda a dar também um realce nessa flor. Então, usei o branco. E também um pouquinho do púrpura. Fiz uma bordinha de branco. E também usei um pouquinho do preto. Ajuda a dar um pouquinho mais forte. Olha como fica um realce bonito. Então, vamos fazer agora, tem 2 botões desse lírio. Então, usei o rosa chá no preenchimento mais nas bordas. E no meio eu usei o púrpura e o vinho. Como se o botão tivesse um pouquinho mais aberto, esse aí. O púrpura também contornando. Não dá para colocar pouca tinta, porque a trama do tecido, quanto mais fechadinha, mais bonito ele fica. O desenho, né? Ali para fazer, então, o cabinho usei o verde pistache e o verde vivo. Outro botãozinho
Ele também um pouquinho mais fechado, esse botão, usando as mesmas cores. Rosa chá, flamenco, o púrpura, o vinho ali. Observe que eu fiz a parte de baixo um pouquinho mais forte, porque o botão geralmente é a flor, quando o botão, ela tem o botão fica um pouquinho mais escuro que a flor aberta. Isso a gente observa em todas as flores quase que a gente vê, geralmente o botão é mais escuro. Então ali eu estou fazendo então os galhos, né? Os galhos usando a cor sépia e o rústico. Então ali eu peguei o lápis, como eu disse, eu fiz o passarinho depois, então fiz agora um galho para unir, né? Esse passarinho ali está num galho para unir com o desenho. Então usando o marrom, o rústico e o sépia. E depois eu faço um detalhe com o branco. Ó, o branco, eu faço uma partezinha, não preciso percorrer todo o galho, um pouco só para fazer, né, o detalhe. A gente pode criar também esse galho. Querem fazer mais uns galinhos, mais umas pontas, podem fazer. Isso vale a criatividade depois de cada um. E com o tempo a gente vai aprendendo a criar. Então não precisa esperar só para o desenho pronto, a gente pode fazer. Fiz um galinho mais fino, ali também com rústico, marrom. Eu misturo muito essas cores ali. Vocês podem também aproveitar e misturar e fazer, porque vale depois a criatividade. E fica muito bonito o desenho. Poderia usar um verde, um cinza, um pouco de preto, também ficaria muito bonito. Então nós vamos agora para o passarinho. Estou usando o amarelo ouro, fazendo o peito, né, do passarinho com o amarelo ouro. Carreguei bastante com o amarelo ouro. Usei também um pouquinho ali perto do olho, o cinza metálico. E o preto que dá um detalhe. Só que o preto com o cinza, eu tenho que cuidar muito no usar a cor preta para não carregar, porque o preto é uma cor muito forte. Então eu fui mesclando um pouquinho do preto, um pouquinho do cinza, às vezes um pouquinho do branco para dar uma claridade, uma luz um pouquinho maior. Depois no final eu uso mais o branco. Mas ali, ó, o preto que vai contornei com o preto e depois esfumei um pouquinho, né? Ali, ó, puxando e misturando com o amarelo ouro. Também essas cores podem ser mudadas, pode ser colocado outras cores. Como eu estava pintando o lírio na cor rosa, eu achei que essa cor ia ficar bem legal. E ficou um passarinho bem bonito. Então, vocês observem que eu vou esfumeando um pouquinho o preto, puxando por cima do amarelo ouro, para não ficar muito marcado o preto. Ali também estou usando o preto com o cinza metálico. Ó, usei bastante o preto, porque depois vou fazer as luzes com o branco, definir um pouquinho as asas. Vocês observem que a câmera, às vezes, ela foca e desfoca. É porque a mão se aproxima e aí ela desfoca, não fica tão nítido, tá? Mas depois vocês vão ver, vai ficar melhorzinho. Ó, já deu uma focada melhor. Estou usando o preto aí também, preto puro, só preto. Tá apagando o risco? Sim. Mas como eu conheço o risco, quem pinta conhece, né? A gente vai mesclar depois com o branco para fazer os detalhes. Observe que eu esfumei um pouquinho, né, por cima do amarelo ouro, esse preto,
E fica bem bonito esse passarinho desse jeito. Então, vou fazer os detalhes agora com o branco, o rabinho dele, né, no preto, que fica uma cor um pouquinho mais cinza, branco com preto dá cinza, né? Então, fica marcando bem as asinhas dele. E vai definindo também bem esse passarinho. Ali eu usei o branco para dar uma luz nesse passarinho ali no peito. E ficou bem bonito esse passarinho. O bico, então, usei a cor marrom, um pouquinho do branco. Também pode usar outras cores nesse bico. Pode usar o siena natural, pode usar o sépia com um pouquinho de branco. Também ele fica bem bonito. Dá para variar bastante. Até um laranja, já vi caramelo, também fica bonito fazendo esse bico do passarinho. Pintando agora o olho na cor preta, né? Então, ali, meia-lua com o branco, tá? Uma meia-lua com o branco. E fica muito bonito, sempre quando a gente faz o olho do passarinho, essa meia-lua. Agora eu já vou finalizar também fazendo esse galho. Puxando, mesmo que ali tenha o pezinho, eu faço um pouquinho mais clara a pintura, porque o passarinho eu faço com a cor preta ou sépia, então, para não ficar muito por cima, misturar muito as cores, ficar a mesma cor. Então, eu já estou mesclando ali o galho. Observe que eu já peguei um filete para fazer a finalização do galho, ficar um pouquinho mais fina. Ali eu usei o branco. Nesse galho, vocês podem usar cores que vocês quiserem, gente. Pode ser o marrom, o sépia, eu já falei antes, né? O verde. E vai ficando uma cor bem bonita. Ó, os pezinhos, as garras, né, do passarinho. Então, gente, olha, ficou um desenho bem bonito, tá? Olha só, ficou muito bonito essa toalha pintada, tá? E não deixem de curtir, deixar o seu like e dar sempre o seu apoio.